Boa noite. Eu tô nervoso, sabia? É verdade. O Divaldo fala que o palestrante, se ele não der um frizinho na barriga, tá errado. Hoje é o último dia de nós aqui. E eu perguntei terça-feira quem viria hoje. Quem veio aqui terça-feira? Oh, obrigado pela presença, obrigado a vocês todos. Nós vamos receber primeiro os cílios. Depois eu não sei. Só que o desenrolar vai ser quase o mesmo. Possivelmente o nosso mentor é que vai finalizar. Então, vamos pensar em Deus, pensar em Jesus, e que sejam bem-vindos os filhos de Deus. Eram os dias de Herodes. Jerusalém e toda a Palestina estava nos dias do censo. Era o comando de Roma. Não que eles queriam saber quantas pessoas tinham. Eles queriam saber pelos impostos, para arrecadar, para ganhar dinheiro. Naqueles dias, Maria estava grávida, quase no 9º mês. Na sua cidade, como era pequena, 500, 600 habitantes, eles tiveram de ir a Belém. Montou-se naquele burro, quase andando, caminhando lentamente, e ela começou a passar mal assim que chegou. Todas as hospedarias estavam cheias, devido às pessoas de lugares pequenos de ir para lá. Com muito custo, apareceu um coração bom e deu um lugar aonde tinha os animais. E ela foi, ali deu à luz. O primeiro exemplo do maior espírito que veio na terra foi a simplicidade. Era preciso que ele viesse na simplicidade para ser exemplo para todo mundo, para mim, para todos nós. E ali nasceu Jesus. Alguns dias depois, eles voltaram. Passaram-se algum tempo e Jesus crescia devagar, lentamente. Herodes ficou sabendo que tinha nascido um espírito, uma pessoa que ia governar toda a Palestina. Enciumado, com medo de perder o poder, ele ordenou aos teus soldados para matar, decepar toda criança abaixo de 2 anos. Mas Deus enviou um anjo e pediu a Maria, a José, para que fossem embora para o Egito. E eles foram uma verdadeira carnificina. Aí, quando chegou a hora, o anjo voltou e mandou que eles voltassem. Mas nós estamos falando do nascimento de Jesus. A sua vida é igual à vida de qualquer um para aquele povo. Somente hoje, os povos de hoje sabem a grandeza do coração dele, da piedade que ele tinha, da missão importantíssima e a maior de todas. Ele foi crucificado? Era mais um. Era um homem qualquer. Ele não era o espírito maior. Porque naquele tempo tinha muitos curandeiros, muitas pessoas fazendo coisas. E ele era mais um. Somente depois que ele deixou seu corpo, que se elevou aos céus, quando ele disse que todos os homens estavam perdoados dos seus pecados, porque ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E esses não foram apenas aqueles que estavam ali, fomos nós. Desde aquela época, o perdão das ofensas apareceu. Ou a oportunidade da remissão das faltas, a oportunidade de reencarnação consciente.
com o perdão das ofensas, com a necessidade do trabalho, com a vivência em família, com o respeito dos povos, que na verdade não acontece muito. Mas ele implantou o amor, tirou o olho por olho, dente por dente, embora até hoje ainda existe essa lei em muitos lugares da terra. Mas tudo bem, vamos continuar falando. Nós vamos continuar falando de Jesus. Eu tive a oportunidade de ir caminhar até ele, mas eu não encontrei. O Sírios o viu, eu não encontrei. Jerusalém era maravilhosa. Era gente se cotovelando nas ruas todos os dias. Eram as perseguições que estavam começando. Eram as reuniões falando de Jesus nas grutas, nos lugares escondidos. Era difícil ser cristão, porque esta palavra cristão não existia naquele tempo. E eu comecei a ouvir Pedro, João, os outros profetas, e eu fiquei fascinado. Eu não sabia como fazer, eu não podia voltar para Roma. Meu marido me abandonara, ele queria ser importante, ele fazia luta, era um gladiador não de arena de morte, um atleta forte, robusto, mas ele tinha amor no dinheiro, nos poderes. E eu abandonei tudo e fui viver a vida. Ao lado de Maria, ao lado de João, nós caminhamos centenas ou milhares de quilômetros. E Maria, curando pessoas, fazia os seus chás, aquelas misturas, para curar as crianças. Ela só os colocava nos braços e voltava ao céu, erguia a criança e pedia: Pai, meu filho, cure esta criança. Imediatamente a criança ficava curada. Nós fomos um dia para Antioquia, ficamos por lá muito tempo. Eu já estava cansada, mas eu não aguentava deixar de acompanhar aquele espírito tão puro, tão nobre, tão simples, mas com aquele semblante de luz. Eu queria ficar, mas eu fui impedida, porque eu fui presa. Ela conseguiu. Passou os tempos, eu consegui a liberdade, mas não consegui mais encontrá-la. Tudo por Jesus. E eu pergunto aos meus irmãos encarnados: fazem tudo por Jesus? Ou fazem 1% por Ele? O perdão é a ordem de Jesus, é a clemência, é o pedido de clemência que Jesus fez para perdoar os inimigos, para caminharmos lado a lado. Ele veio para dar o início das provas e expiação, porque os povos já estavam mais conscientes. Ainda assim, lá no seu lugar, que hoje chamam Oriente Médio, o amor não existe. São guerras constantes, são matanças, e eles não sabem por quê. Graças a ele, ao nosso mestre, são brasileiros. Não tem guerras, não tem sangue escorrendo no chão, e ainda reclamam das dificuldades, porque não buscam Jesus na sua forma original, porque Ele está em todos os lugares, Ele está em todo o mundo. Clamemos por Ele, para amenizar a dor daqueles que sofrem, ao invés de blasfemar, de jogar a culpa nesse ou naquele, porque é necessário que haja essa opressão para fazer brilhar o espírito ou a alma de todos os brasileiros e de todo o mundo.
eu vos peço encarecidamente, suportem com amor, não lastimem, tenham tanto mais de fé e muito mais ainda de esperança. Aqui é um planeta tão pequeno diante de muitos por aí. O tempo de vós encarnados é tão pequeno diante da eternidade que nos espera. Por que preocupam com o dia a dia, com o dia de amanhã? Por que preocupam em ajuntar tesouros? Por que preocupam com o que vestir? Sabemos que é necessário, mas vista primeiro a alma. E as vestimentas desta alma é a oração, é o perdão das ofensas 70 vezes 7, se necessário for. Caminhemos juntos, somos todos irmãos, filhos de um só Pai. Por que as discórdias nos lares, principalmente nesses dias que estão prestes a chegar? Aos comentários, o fulano ou a fulana não veio. Por que não reunir? Nós não sabemos o dia de amanhã. Será que haverá para muitos aqui, isso é só palavras, um novo reencontro familiar? Será que haverá uma nova oportunidade de se perdoarem? Será que haverá ainda outra oportunidade de estender as mãos e fazer o bem que lhes for possível? Comece a fazer o bem para os vossos familiares, por aqueles que te cercam. Por que são duros vossos corações? Por que dizer eu não perdoo? Por que dizer que eu falo, eu tenho de falar? Por quê? Às vezes o silêncio pode solucionar um problema que poderia causar uma reencarnação. Aceite. Não é ser covarde, é ser humilde. Por que levar a sério a cobrança deste ou daquele? Se estivermos errados, devemos reconhecer. Mas se estivermos certo, silenciemos. E a oração? Porque muitas pessoas dizem que oram, mas apenas são pensamentos vagos, cuja oração de alguns minutos é interrompida por uma dívida a pagar, por um problema no lar, por um filho ou uma filha difícil, pelo marido ou pela esposa. A oração não foi completa. É necessário tirar da mente tudo aquilo que é prejudicial à alma, esquecer por alguns instantes tudo aquilo que possa impedir que Jesus busque o nosso pensamento, adentre dentro em nós. Por que os corações são endurecidos? Fora da caridade não há salvação. Não é a salvação do corpo, é a salvação da alma. É evitar reencarnações sucessivas. É evitar uma expulsão, ser expulso da Terra para planetas inferiores. Simplesmente pela dureza do coração do homem, pela falta de perdão, pela falta de amor ao próximo. Pensem nesse exato momento. Quantas pessoas que você diz que não gosta? Quantas pessoas você sabe que não as procura porque elas são chatas e etc, e etc. Se amar quem te ama, que recompensa vão ter? Disse Jesus. Busquemos amar incondicionalmente. Busquemos comunicar com aqueles que estão distantes de nós, para tirar os detritos da nossa alma, para estarmos livres para voar para lugar melhor, para mundos superiores. Até quando será o vai e vem neste mesmo planeta?
Ele está mudando. Os povos de hoje, se não estiverem preparados, não vão suportar a opressão que está por vir. Não penseis que o próximo homem que dirigir este planeta ou este país vai trazer 1000 benefícios. É tempo de expiação, é tempo de provação, é tempo de burilar a alma para que ela se torne pura. Estejam preparados, preparados emocionalmente, preparados na fé, para que esses dias passam em breve. Não vai tanto tempo que podeis pensar com essa agonia, com este sofrimento. Mas é necessário que passemos pela estrada para chegar a outro monte. Se ela estiver boa, se ela não estiver boa, nós temos que passar. Estão caminhando num mundo de luta, num mundo de dor. Mas é necessário, Deus não foi culpado das dificuldades de ninguém. Nós proporcionamos a nós mesmos as condições nas quais vivemos, nas quais o país vive, o mundo vive. Quando eu disse da oração, que ela é interrompida pelos problemas de casa, da família, de outras pessoas, procure orar com mais confiança em Deus. Não é preciso horas para entrar em colóquio com o Criador. Alguns minutos. Antes, porém, tira os problemas. Leva o pensamento no Deus Todo-Poderoso. Sinta Jesus do vosso lado, todos os dias, no silêncio do vosso quarto, de manhã e ao deitar. Porque se estivermos com Jesus ao nosso lado, tudo vai ser mais fácil para resolver. Mas se pensarmos que Jesus estiver do nosso lado e tiver mágoa no nosso coração, ele não estará do nosso lado. Não disse Jesus, se vai fazer a tua oferta e te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa-lhe a tua oferta, volta, reconcilia-te depressa com o teu adversário. É o que vós encarnados estão fazendo. Voltaram para se desculparem, para reconciliarem, para amarem incondicionalmente. Não é difícil. Quantos mundos em nível muito superior à Terra existem espalhados no universo, até mesmo na nossa galáxia. Não penseis que eles nasceram puros, foram criados simples e ignorantes, como nós, como vocês. Eles pularam de degrau a degrau, acertaram, erraram de novo, acertaram e conseguiram ascender. E nós não estamos aqui num parque de diversão. Se queremos ascender para mundos melhores, é necessário abrir o coração para a humildade, deixar que o amor penetre dentro da mente e da alma de cada um, estender as mãos, não para receber esmolas, mas para receber graça, benefícios do Criador e de Jesus. Ou estender as mãos para abençoar aqueles que estão em nossa volta. Não abençoe somente aqueles que você ama, abençoe aqueles que não ama. Porque não há tanta recompensa abençoar quem ama. Se amar quem te ama, que recompensa tereis? Eu vos recomendo nesses dias, chegando a época que comemoram, a terra comemora o nascimento de Jesus, para que ele renasça nos vossos corações, é necessário estar com a alma limpa, lavada, livre de ofensas, perdoando os ofensores, amando incondicionalmente todos aqueles que estiverem em nossa volta. De que adianta dizer Feliz Natal? O que é feliz?
É uma mesa farta? É uma casa cheia? Pode ser. Mas feliz é aquele que tem certeza que recebeu Cristo, que fez de cada alma ou de cada coração a manjedoura. E se ali ele habitar, ele ficará com todos pelo resto do ano, no outro e no outro. Vai sacrificar muitos para aceitar as pessoas como elas são. Porque eu particularmente tive famílias. Sei que é difícil, mas é o que nós merecemos. É o que todos vocês encarnados merecem. Vieram juntos para reconciliar. Porque Jesus disse que não traria paz, mas espada. Era necessário a reconciliação. Então eu vos recomendo, pela experiência que tenho, reconcilia depressa. Enquanto estão juntos na carne, debaixo do mesmo teto. Façam isso. Ninguém vai morrer por perdoar alguém. Ninguém vai morrer por ouvir palavras grossas. Ninguém vai morrer por ser insultado. Palavras? Como se ofendem com palavras? Aonde está, que tamanho está o espírito de cada um se ofender com palavras, com injúrias, seja o que for? Não, palavras não podem ofender. Se elas ofendem, é porque não há perdão, porque não há compreensão. Perdoe 70 vezes 7 cada ofensa. Como eu disse há pouco, aqui não é um parque de diversão. É um lugar de reconciliação. É um lugar de aprender, porque o mundo é uma escola. E a sala de aula é o interior doméstico. Querem ver Jesus? É com aquela roupa vermelha, barba longa, aquilo é criação do homem, por interesse financeiro, de comércio. Mas o verdadeiro Jesus é aquele que está na imagem de cada um. Ele é ele, e não há outro igual. Dizem Feliz Natal, mas dizem naquele momento, quando os ponteiros estiverem montados no outro, dizem Feliz Aniversário, Jesus. Graças a Deus, são palavras lindas, verdadeiras. Eu nem sei o que dizer, mas eu digo a vocês encarnados que eu já aprendi a amar cada um de vocês, cada um dos vossos familiares. Eu faço tudo que estiver no meu alcance para que os dias de cada um sejam melhor. E é exatamente o que Nova falou. Ela tem experiência. Ela está na nossa frente. Poderia estar morando no planeta dela muito distante. E está aqui em espírito no nosso meio, por amor à humanidade. Quando Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, foi por amor. E quem aqui vive dentro do mesmo lar por inteiro amor? Por amor ao filho difícil ou à filha? Por amor ao marido difícil ou à esposa difícil? Ou aos demais parentes? Quem vive por amor? Vivem porque não tem opção. Seria pior se abandonar o lar, sendo que muitos fazem isso e deixam a montanha, uma pedra ou uma rocha no meio do caminho. Infelizmente, eu sei que tem muitos aqui agora, mas deixou um monte, porque faltou o perdão, faltou a compreensão, faltou a tolerância, faltou o diálogo. Como nós estaremos do outro lado da vida quando formos chamados?
Eu recomendo, abrandemos o coração. Ainda há tempo. Falta muitos dias para aquele dia luzivo. Vamos pedir perdão. Vamos perdoar. Porque do outro lado da vida não há perdão. Pode até reconciliar, mas a prova é aqui na terra. Perdoou, perdoou. Vamos dizer que nós estamos lá. Você perdoou, ele perdoou. Então agora vocês vão nascer próximo um dos outros e provar que o perdão foi dado de coração. E não foi. Por isso há tantas desavenças. Por isso há tantos divórcios, tanto abandono de filhos, por falta de amor. Muitos ainda não estão preparados. Não adianta bater no peito. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito do amor. Se não for nesta vida, será na outra, na outra e na outra e na outra. Mas tem que ser. Eu peço encarecidamente, como disse no início, eu amo cada um, porque ninguém está aqui por acaso nesta noite, nos dias anteriores e nos posteriores. Ninguém está aqui por acaso. Às vezes o fulano, alguém está pensando, fulano é que tinha que estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui são vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Somos nós que deveríamos estar aqui. Os outros não tiveram o merecimento. O coração não estava preparado para ouvir as nossas palavras. Mas nós podemos, vocês podem preparar esses corações. Falando de amor, falando de Deus, silenciando. Foi dito há pouco. Palavras, como disse Novo, como que uma palavra pode ofender? Não pode. Ou nós merecemos, ou não merecemos. Vamos tocar para frente. O ano que vem vai ser melhor, eu tenho certeza, Jesus está comigo, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa. Eu não estou me referindo somente no lado espiritual, porque Deus não quer miséria, Ele quer conforto, que vivam bem, que vistam bem, que tenham um meio de transporte. É isso que Deus quer, que tenham uma mesa farta. Esse é o desejo, é a vontade do Criador para todos os seus filhos. Mas a população é díspare. Mas aqueles que podem, ajudam os que não podem. Os grandes auxiliam os pequenos. Os mais instruídos ajudam os menos instruídos. Os mais puros ou mais altos aceitem a ignorância dos outros. E isso está dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mudem. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Ainda tem alguns dias para a gente dar as mãos, fazer a oração do Pai Nosso, dizer feliz aniversário, Jesus, mas com o coração limpo, sem ofensa, sem ódio, sem raiva do nosso próximo. Mas e se ele não quiser? Aí é problema dele. Vai e pede perdão. Se ele não perdoar, nós podemos dizer de coração, Senhor, eu fui e pedi perdão, ele não quis. Aí o problema é dele. Lavemos a nossa alma com as bênçãos do Cristo. Aproveitemos a cidade linda, as luzes no interior doméstico. Aproveitemos o banquete que geralmente acontece. Mas vamos lembrar que quantas pessoas estarão naquele dia debaixo de uma marquise, ou na sombra, ou no sol, ou numa noite debaixo de uma árvore.
Quantas pessoas estão no presídio naquele momento? Quantas pessoas estão acamadas, internadas nos hospitais? Quantos não estão viajando de qualquer forma nas estradas perigosas deste país ou de outro? E eu, dizendo a você, estou em casa com a minha família, a mesa está farta, então é hora de fazer ficar farto o coração. Aquela oração com toda a nossa força. E uma vez que abrirmos as portas da alma para o Mestre Jesus, jamais Ele vai nos abandonar. Sejamos instrumento, sejamos médios ou intermédios do Senhor. Porque não é só este ou aqueles que estão ali que são médios, todos somos médios, intermediários de Jesus. É através do pai que o filho é educado, é através da mãe que ele tem o carinho. E aí vai. Amemos uns aos outros. Se amar quem nos ama, nós não teremos recompensa. Vamos amar aqueles que não gostam de nós. Vamos perdoá-los 70 vezes 7. Nós estamos sabendo, conscientes, que estamos frisando aquilo que já foi dito. Para que saiam daqui certos que amanhã o seu dia vai ser melhor, que as portas irão se abrir, que o coração estará livre. E nós vamos dizer feliz aniversário, Jesus. Nós podemos. Já estamos no caminho. Já sabem que a morte não existe. Nós falamos anteriormente aqui, já sabem que não existe o inferno. O que mais nós esperamos? O céu? Todo iluminado, cheio de anjos para lá e para cá? Não. Nós vamos encontrar paz. E nós mesmos temos que conquistar esta paz. É maravilhoso a gente reclinar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem pensar em coisas difíceis. Controle os vossos corações, controle as vossas atitudes, esses ímpetos de comprar, sei lá o quê. Controle. Não se tira de onde não tem. Eduquem-se. Aprendam a dizer não posso. Eu estou me referindo das coisas da terra. Porque para as coisas de Deus sempre a gente pode. A gente pode comunicar com alguém, pode visitar alguém, pode perdoar alguém e pode pedir perdão para alguém. Por que há o ódio? Porque foram palavras não medidas e naquele momento que as palavras foram ásperas, não souberam perdoar. O perdão das ofensas é uma das coisas mais difíceis que existe na Terra. Tire isso do vocabulário. Perdoe, perdoe e perdoe. Para abrir os caminhos, para ascendermos para mundos melhores. Só através do amor e do perdão que conseguiremos tudo isso. E a nossa equipe espiritual deseja a cada um de vocês, a cada um dos vossos familiares, a cada um desta cidade, desse estado, desse país, do planeta inteiro, que Jesus renasça no coração de cada um. Porque se realmente ele renascer nos corações, não haverá mais guerras, não haverá mais fome, nem miséria, e somente paz. E é esta paz que não é minha, que é de Jesus,
eu dedico, que eu desejo a cada um de vocês e daqueles, os vossos familiares. Abençoe Deus, abençoe Jesus, abençoe toda a humanidade. E que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas em cada um. E eu te rogo, Jesus, envie os teus servos nesse instante, para que eles recebam as tuas bênçãos. E a luz emanada dessas mãos santas expulse as trevas da ignorância e da maldade. Que saiam daqui iluminados, cheios do Espírito Santo. Em nome de Deus, em nome de Jesus. E muito obrigado.